Estimados pais, está a aproximar-se o momento das matrículas e é tempo de refletir. Os serviços especializados de terapia da fala e psicologia do município de Barcelos pretendem partilhar algumas orientações que poderão ajudar os vossos filhos numa transição positiva para o primeiro ciclo. É também nossa intenção orientar os pais dos alunos condicionais na tomada de decisão sobre a transição para o primeiro ciclo ou a permanência no pré-escolar. Esperamos que estas informações vos sejam úteis. Sabemos que a entrada para o primeiro ciclo pressupõe várias mudanças em simultâneo. De entre essas mudanças salientamos a mudança de escola, de amigos e de professores. Além disso, passam a enfrentar novas exigências e novas regras tais como mais tempo na escola a adquirir os conhecimentos que lhes são transmitidos, maiores períodos em que têm de estar sentados e atentos, bem como a necessidade de realizar os trabalhos de casa. Desta forma, percebe-se que ocorrem várias mudanças em simultâneo que por vezes são difíceis de gerir e que podem provocar dificuldades de adaptação e gerar sentimentos de ansiedade e de medo. Da mesma forma, os pais podem sentir-se também inseguros por não saberem como responder ou preparar os seus filhos para a nova etapa. Assim, compreende-se que o sucesso nos primeiros anos de escola influencia o sucesso nos anos seguintes e o próprio percurso académico das crianças. Por isso, é que é tão importante que se promova uma transição para o primeiro ano tão bem-sucedida quanto possível. É importante saber se a criança está preparada para a entrada no primeiro ciclo. E como podemos saber? Para ajudar neste processo de transição, existem alguns facilitadores do sucesso escolar que podemos considerar. Não queremos com isto dizer que são uma fórmula para o sucesso, mas ajudam a compreender se a criança poderá estar preparada para as mudanças inerentes a esta transição. Estes indicadores dividem-se em 8 áreas: desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento social e emocional, desenvolvimento físico e motor, desenvolvimento cognitivo, aprendizagem, ambiente educacional, cuidados adequados de alimentação e saúde e ambiente familiar. Destes indicadores salientamos alguns que podem assumir um papel de destaque para o processo de aprendizagem escolar do vosso filho. Assim, reforçamos o desenvolvimento da linguagem que contempla o domínio de várias áreas. É importante os pais perceberem se a criança compreende estruturas complexas, como as regras de um jogo, executa tarefas e segue instruções. Se utiliza frases longas, complexas e compostas, como contar histórias completas e relatar experiências. Usa vocabulário elaborado e preciso, como compreender e expressar vocabulário próprio da idade. E se articula de forma correta os sons da fala. Por sua vez, o desenvolvimento social e emocional traduz-se na identificação e partilha dos seus sentimentos, partilha de brinquedos, conhecimento dos sentimentos nos outros e interação com os pares. Este indicador está associado à maturidade. Por fim, reforçamos o desenvolvimento cognitivo que pressupõe a retenção das aprendizagens e posterior aplicação, manutenção do foco atencional, memorização de informações e aquisição de noções espaciais e temporais. A ausência de alguns indicadores para a aprendizagem pode comprometer o sucesso escolar no presente e no futuro, bem como a atitude da criança perante a escola. Daí a necessidade de se perceber se o seu filho está preparado para a entrada no primeiro ciclo. Para facilitar essa decisão existem alguns sinais de alerta a ter em conta. Devem estar atentos se o vosso filho revela dificuldades em experimentar atividades novas, não demonstrando curiosidade nem confiança. Na lateralidade, distinguir direita, esquerda. Escrever algumas letras e números. Dizer os dias da semana, distinguir baixo, cima, dentro, fora, frente, trás, distinguir ontem, hoje, amanhã. Reconhecer o próprio nome. Recontar histórias ou acontecimentos diários, memorizar canções, reter e repetir frases. Fazer contagens e relacionar números até 10. Na linguagem, construir frases, utilizar vocabulário adequado à faixa etária, interpretar histórias ouvidas, compreender regras de jogos e instruções. E na consciência linguística, dividir frases em palavras e sílabas, identificar e evocar rimas, identificar palavras com igual sílaba inicial e final e identificar e evocar palavras com igual som inicial. Relativamente aos sons da fala, em articular os sons da fala, como por exemplo para a palavra formiga, diz fumiga, ou para a palavra faca, diz saca. Então a pergunta é: como saber se o meu filho está preparado para o primeiro ciclo? Em primeiro lugar devem sempre ouvir o parecer do educador, pois é um elemento privilegiado porque passa muito tempo com os vossos filhos. Também será importante ouvir o parecer do pediatra e do médico de família ou até de outros técnicos que trabalham com a criança, por exemplo, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, psicólogo.
E, claro, analisar com atenção os facilitadores do sucesso escolar e os sinais de alerta que já abordamos aqui. É importante referir que a tomada de decisão dos pais deve ser sustentada nos vários pareceres e não exclusivamente nos seus interesses ou visões pessoais. Assim, não nos podemos esquecer que toda a criança no mundo deve ser bem protegida. Contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Neste sentido, algumas orientações e estratégias poderão facilitar a adaptação do vosso filho ao primeiro ciclo, como por exemplo: deve certificar-se regularmente que o seu filho está bem de saúde, nomeadamente no que diz respeito à visão e à audição. É importante que o seu filho durma entre 9 a 12 horas por noite e tome um bom pequeno almoço antes de ir para a escola. São necessidades básicas que devem estar satisfeitas. Deve relembrar ao seu filho as regras básicas de convívio nos recreios e na sala de aula, e explicar o motivo das regras impostas. Permita e dê espaço para que o seu filho resolva os seus problemas sozinho. Ajude somente se necessário e lembre o seu filho de que ninguém faz tudo perfeito. Ninguém é bom a fazer tudo. Encoraje o seu filho a fazer o melhor que sabe. Não exija mais do que aquilo que ele pode dar. É importante criar rotinas, tempo para brincar, descansar, comer, dormir e estudar. Fale com o seu filho sobre a escola. Explique-lhe de forma simples e carinhosa a necessidade de a frequentar. Indiquemos agora algumas estratégias específicas para suporte à aprendizagem da leitura e escrita, adaptadas à idade, ao comportamento e à fase de desenvolvimento em que o seu filho se encontra. Consideramos que é fundamental que a criança perceba que ler e escrever só tem benefícios na sua rotina diária, assumindo-se como um privilégio e não uma obrigação. Devemos oferecer momentos regulares de leitura, podendo estes momentos também ser associados a oportunidades de afeto que permitem uma relação mais próxima do seu filho. É importante escolher livros desafiantes e motivadores. Dar-lhe a possibilidade de escolher o livro para a leitura, respeitando os seus interesses. Deixar a criança manipular e comentar os livros, explorar o livro convidando-a a partilhar a sua opinião. Os pais devem ler à criança livros com poemas, diálogos, prosa e também revistas e jornais porque é importante que contactem com vários tipos de escrita. Pode também relacionar-se a leitura com outras formas de expressão, como o desenho, a pintura, a música ou a dramatização, ajudando a dar asas à imaginação da criança. Na esperança que tenha ido de encontro aos vossos interesses e expectativas, estamos disponíveis para o esclarecimento de qualquer dúvida da vossa parte. Agradecemos igualmente o preenchimento de um formulário que será disponibilizado pelo educador dos vossos filhos em formato de papel ou online. A vossa opinião é muito importante para que possamos melhorar os nossos serviços. A equipa do Serviço Especializado de Terapia da Fala e Psicologia do município de Barcelos deseja a todos que a nova etapa, que se inicia em setembro, seja repleta de novas aprendizagens e desafios.